Vocês não vão acreditar, o Arthur Lira quase anistiou o Bolsonaro ontem. Esse movimento era previsto por nós aqui no canal, mas eu nunca imaginava que o Arthur Lira iria fazer algo pior, driblando a jurisprudência do STF. O Lira iria anular todas as provas contra o Bolsonaro. Isso só não aconteceu porque infelizmente a Luísa Erundina passou mal e foi internada. O Arthur Lira ele tá desesperado porque todo mundo percebeu que ele não é poderoso nada. Ele foi traído em Alagoas, como nós falamos que isso iria acontecer e repercutiu em todos os locais. Vem na minha, eu não sou de Alagoas, mas eu tô lá dentro, a minha fonte é de dentro de Alagoas. Lira errou, ele teve uma postura errada com Lula, deveria ter se aliado porque tinha espaço pra todo mundo e agora ele se lasca. Mas o que você acha dessa situação do Lira anistiar Bolsonaro? É desespero? A postura dele foi errada, ele está em pânico? Se você não gosta do Arthur Lira e quer que ele se lasque, deixa o like no vídeo e se inscreva no canal. A gente tem falado no canal desde muito tempo, toda vez que falavam que Arthur Lira era poderoso, que ele era mais forte do que o Lula, a gente bateu sempre na mesma tecla que não, é impossível um presidente da Câmara dos Deputados ser mais poderoso do que o presidente da República, simplesmente porque a tinta da caneta do presidente da República é maior do que o presidente da Câmara. E agora, depois das traições, depois do desespero, depois do pânico, finalmente o Brasil começa a perceber que Lira é um fraco, que Lira é um amador político, é um grande amador. O poder do Arthur Lira acabou em 2022 quando ele perdeu o orçamento secreto, porque sem as RP9, ele que atuava como sindicalista e tinha uma força de bloco, ele foi perdendo, porque a força do Lira era garantir votos em bloco. Eu tenho um orçamento secreto, eu consigo aqui arregimentar uma quantidade X de deputados e assim eu consigo barganhar. Só que com o fim do orçamento secreto, ele perdeu essa força. Ah, mas tem as emendas PIX, ah, mas tem as emendas não sei o que, mas não é mais o orçamento secreto. Isso dava poder ao Arthur Lira. E aos poucos o Lula foi comendo o Arthur Lira pelas beiradas, junto com o Renan Calheiros. E quando o Lira percebeu que ele já estava sem nada, ele foi traído em Alagoas. Foi isso que aconteceu. E agora ele precisa anistiar o Bolsonaro, porque é a única forma que ele tem de manter algum poder fazendo a sucessão na presidência da Câmara. Ele precisa desse acordo desesperado com o PL, porque a traição do JHC, que é o prefeito de Maceió, ficou explícita. A gente está falando que o Arthur Lira vai ser traído há muito tempo. E nós falamos, cantamos a bola, que o JHC, prefeito de Maceió, iria trair o Arthur Lira ou o Tio Tuca. As pessoas perguntam, como que você sabe essas coisas de Alagoas? Gente, porque eu tô lá no governo praticamente, tô lá em Alagoas praticamente, a minha fonte vem de dentro, tô até revelando aqui, a minha fonte vem de dentro, então a gente sabe, a gente acompanha a política de Alagoas, todo mundo sabia que haveria essa traição do JHC, porque o JHC é de Maceió, o Arthur Lira ele é do litoral, e o JHC quer que a mãe seja senadora, e para isso ele precisa ser vitorioso, tirando o Rodrigo Cunha do Senado e colocando como vice. Todo mundo viu isso, e quando nós percebemos, antes de todo mundo, e fizemos o vídeo no dia da traição, no dia seguinte a repercussão estava armada, e repercutiu no país todo. Arthur Lira foi traído, e ser traído localmente é uma grande exposição de fraqueza. Porque o café do Arthur Lira tá frio, pessoal, tá muito frio. Lira governou com mão de ferro, criou muitas inimizades e vai ser punido por conta disso. O JHC, que é o prefeito de Maceió, não vai sair, ao que tudo indica, para o governo do estado em 2026. Ele quer fugir do Renan Filho, que vai disputar o governo. O JHC tá querendo fazer o quê? Disputar o Senado contra o próprio Lira. E o JHC vai ser prefeito de Maceió. Em 2025 o Arthur Lira vai ser o quê? Vai ser um nada. Vai ser um nada. Então, ele vai ter que disputar de novo como deputado, cara. Que patético que é o Arthur Lira. E já que ele perdeu a base dele em Maceió, em Alagoas, só resta ao Arthur Lira ser novamente presidente da Câmara dos Deputados. Mas ele não vai conseguir ser, então ele precisa colocar ali um deputado que ele possa controlar. O futuro de Arthur Lira passa pela sucessão da Câmara dos Deputados. Mas como o governo Lula não quer o candidato de Arthur Lira, Lira precisa recorrer aos bolsonaristas. E para recorrer aos bolsonaristas, ele precisa pautar a anistia de Bolsonaro. E foi isso que ele fez ontem. Na verdade, nós sabíamos que o Lira iria tentar anistiar o Bolsonaro. Mas a jogada que Lira fez foi tão sórdida,
mas tão sórdida e inteligente ao mesmo tempo, porque eu gosto de ver esses jogos bem jogados da política. Porque a anistia do Bolsonaro é inconstitucional, porque já existe uma jurisprudência do STF com o Daniel Silveira, que esse tipo de crime do Bolsonaro e do Daniel Silveira não possui benefício, então ele não poderia ser anistiado. Então, já que o Bolsonaro não pode ser anistiado, vamos anular as condenações. E foi isso que o Arthur Lira tentou fazer. A oposição tinha desengavetado um projeto de um ex-deputado do PT de 2016. E o Lira pautou esse projeto com urgência. Esse projeto só não foi votado e possivelmente aprovado pela Câmara dos Deputados porque a deputada Luísa Erundina do PSOL, que tem 90 anos, acabou passando mal. Mas o que consiste esse PL ou esse projeto? Que delações premiadas por réus já presos não podem ser realizadas, precisam ser anuladas. Então, toda a denúncia do Bolsonaro ela é baseada na delação do Mauro Cid, que estava preso. Então, se a delação do Mauro Cid fosse anulada, fosse desconsiderada, fosse considerada ilegal, todo o processo do Bolsonaro estaria enviesado. Da mesma forma que o caso do Chiquinho e do Domingos Brazão, porque a delação premiada veio de Rony Lessa, que já está preso. Ele iria pautar, iria aprovar esse projeto, iria soltar o Bolsonaro. Iria evitar a prisão do Bolsonaro. Olha só a malandragem do Arthur Lira. E por pouco não deu certo. Por pouco não deu certo. O Lira ele tá fulo da vida com o Senado. Porque a traição do Rodrigo Cunha com o JHC veio também do Rodrigo Cunha, que tirou da votação do relatório, né, da PL do Mover, que é aquele projeto que visa incentivos para carros mais sustentáveis, o jabuti da taxação dos produtos da Shine. Ah, mas depois o Senado aprovou. Beleza, o Senado aprovou. Só que o movimento do Rodrigo Cunha já expôs a traição. E o Lira não está convencido que o Cunha tirou isso da cabeça dele. Ele acredita que houve uma jogada do Rodrigo Pacheco para desgastá-lo junto com o Rodrigo Cunha. Mas o Pacheco respondeu, cara, cala sua boca. Esse projeto aí já está prometido ao Rodrigo Cunha desde 2023. Se você quis colocar um jabuti, o problema é teu. O problema é teu e da Câmara. Fica na tua aí, não enche o saco. Foi exatamente isso, mais ou menos, que acabou acontecendo. Mas houve a exposição de fraqueza do Arthur Lira. E o Lira sabe também que existe um entrosamento muito fino do Rodrigo Pacheco com o Lula e também com o Davi Alcolumbre do União Brasil. O Rodrigo Pacheco está atuando diretamente para que o Antônio Brito, que é o preferido do Lula, derrote o preferido Elmar Nascimento de Arthur Lira, contando com o apoio do Gilberto Kassab e também do Davi Alcolumbre, que é do União Brasil, o mesmo partido do Elmar Nascimento. Por isso que o Lira está fulo da vida com o Senado. Está fulo da vida com o Pacheco, está fulo da vida com todo mundo. Mas o problema é dele. Ele errou. Lira errou. A postura de Pacheco era a postura que Arthur Lira tinha que ter com Lula. Lira deveria ter se aliado a Lula. Ter pautado tudo o que o governo queria. Ou tudo que o governo quisesse. Mas ele quis medir força. É burro, burro, burro. Porque o Lula fez diversos sinais para o Arthur Lira. O Lula só chegou o Lula chegar pro Lira e falar assim, ô burrão, 2026 são 2 vagas pro Senado, seu imbecil. 2 vagas, uma é do Renan, a outra é sua. Eu consigo fazer campanha pros 2. O Lula tentou colocar os 2 para negociarem, para sentarem juntos. Ele uniu o Lira e o Renan Calheiros, que são inimigos assim intestinais, no mesmo palanque. Só que em vez do imbecil do Arthur Lira se unir ao Lula, ele quis se opor, ele quis demonstrar força e aí se lascou. Vai cair no vale do esquecimento, vai virar um outro Rodrigo Maia que tem que passar a vergonha de ter o pai exposto numa sessão da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, defecando no vaso sanitário só de cueca. Um lance patético, patético. Tão patético quanto é Arthur Lira e o erro dele com o Lula. Uma postura errada, postura imbecil. E agora paga com a traição, paga com a exposição pública e é o político mais desmoralizado do ano de 2024. Mas vai anistiar o Bolsonaro. Vamos ver, quem sabe?